Olá, muito bom dia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 9 em cada 10 casos de pessoas que cometem suicídio poderiam ser prevenidos. Prestem atenção agora a este dado do Ministério da Saúde, divulgado no final do ano passado. A média em 2017 era de 30 suicídios por dia. Eu disse 30 suicídios por dia. No site do Ministério da Saúde, foi publicado em maio deste ano que a alta taxa de suicídio entre os idosos com mais de 70 anos, por exemplo, é preocupante. Nessa faixa etária foram registradas uma média de 8 a 9 mortes por 100 mil habitantes nos últimos 6 anos. A média nacional é de 5,5 por 100 mil habitantes. Também chama a atenção o alto índice entre jovens, principalmente homens e indígenas. Mas como evitar um suicídio? Quais são os sinais de que uma pessoa pode cometer o suicídio? A quem pedir ajuda? O Ponto de Vista deste sábado abre espaço para o Setembro Amarelo, uma campanha de conscientização sobre a importância da prevenção do suicídio. A campanha existe desde 2014 e ocorre em todo o país ao longo deste mês. Agora prestem atenção a um outro dado da Organização Mundial de Saúde e que é assustador. A cada 45 segundos, ocorre um suicídio em algum lugar do planeta. Para falar sobre o Setembro Amarelo, eu estou recebendo hoje no programa o Anderson Santiago. Ele é psicólogo, é especialista, em tratar, em cuidar de pessoas que tentaram o suicídio e assim também como a família. E a representante do Centro de Valorização da Vida, o CVV, em Pernambuco, a Eliene Soares. Um bom dia, sejam bem-vindos ao Ponto de Vista. Veja, bom dia. A Organização Mundial de Saúde fala que a cada 45 segundos tem uma pessoa cometendo suicídio no mundo. No Brasil, a gente tem a cada 45 minutos uma pessoa cometendo suicídio. É um número assustador. Sim. Como reverter isso? A que ponto a gente chegou para que tantas pessoas possam estar tirando a própria vida? Essa é uma questão bem importante, Eliana, porque vai tocar no ponto central para a gente que trabalha com a questão do comportamento suicida. Tanto o CVV quanto nós, profissionais da área de saúde mental, que é informação. Quanto mais informação a gente disponibiliza para as pessoas, mais elas têm condições de identificar e procurar ajuda a tempo, não esperando que a situação se cronifique, atinja um momento agudo em que você tem pouquíssimo tempo, às vezes, condições de poder socorrer a pessoa que está na iminência de cometer um suicídio. E complementando, Eliana, que você falou, esse número que você deu, que são números divulgados pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, eles podem ser bem maiores, né? Porque muitos suicídios são subnotificados. Então, você falou, é assustador, mas pode ser bem mais assustador ainda, Exatamente. a realidade. Porque é o estigma de ter alguém que na sua família que cometeu suicídio ainda é muito grande e muitas famílias não notificam por uma série de questões. Então, esse número é bem mais assustador. Por quê? O suicídio ele ainda é um tabu, as pessoas têm medo, têm vergonha de falar o que de fato acontece. O medo de perder um seguro, uma aposentadoria, um benefício, é um conjunto É multifatorial, né, as causas do suicídio, mas tem um fator histórico que antigamente as famílias não queriam ninguém, queria ter um suicida na família por questão religiosa, por questão econômica, e essas coisas vão se perpetuando na sociedade, né? E atualmente as famílias carregam muita culpa, os sobreviventes que a gente chama, né, do suicídio, não só as famílias, os amigos que achavam que poderiam ter revertido a situação. Então tem muita culpa envolvida, então alguns preferem realmente não falar. No campo da suicidologia, a gente vai ter uma pesquisa em torno dos fatores, né, que estão presentes na cultura, né, isso vai variar, claro, de cultura para cultura, mas os fatores que nos fazem compreender o que significa a morte para cada cultura. E no Ocidente a gente tem um processo de afastamento gradual, principalmente pós-revolução industrial, o surgimento do hospital geral,
toda essa estrutura vai fazendo com que a gente se afaste cotidianamente da morte. Hoje a gente não vivencia a morte no nosso cotidiano. Ela se banalizou a tal ponto que você tem uma tentativa de suicídio na Boa Vista, a pessoa pula do prédio, cai próximo a uma parada de ônibus e as pessoas tiram foto. Pouquíssimas pessoas se preocupam foto, em fazem ligar. selfie. Ou então, se a pessoa está lá em cima que vai se jogar, tem gente que fica na expectativa, gritando, pula, pula, pula. E aí você tem esse fator que, assim, faz com que a gente tenha dificuldade em falar sobre o tema. Porque se lidar com a morte no cotidiano já é difícil, imagina eu pensar a morte de alguém que eu amo e que eu não, muitas vezes eu não tenho como explicar porque ele desejou tanto tirar a própria vida. É pior do que, por exemplo, assim, quando eu era criança, a gente não, meus pais, meus avós, não pronunciavam a palavra câncer. Quando te falava, era CA, CA, CA. E ninguém podia pronunciar. E ainda assim, quando falavam o CA, falavam baixinho. Parece que se você pronunciasse a palavra, você ia contrair a doença. É a mesma situação, é a mesma relação com essa questão de suicídio? De modo inconsciente, eu diria que sim. A gente cria um tabu em torno da morte. Se eu não falo da morte, eu também não vou falar da morte auto-infligida. Então, é só observar os nossos costumes no cotidiano. A gente não faz velório em casa. Quando um familiar morre, um parente, um tio, um primo, uma avó, nosso primeiro desespero, nossa primeira preocupação é: vou tirar a criança de perto disso, eu não quero que ela veja isso. E a gente vai crescendo sem saber o que é isso. Esse momento final, que é um momento para todo mundo, mas que a gente se desabitua, a gente perde proximidade com ele. E aí, quando fala de uma morte como o suicídio, que provoca uma dor maior ainda, porque você, na maioria das vezes, você vai ver, tem vários casos disso, a gente vai trabalhar com sobrevivente, fica sempre aquela coisa de: por que eu não vi? O que eu não enxerguei? Aquela culpa de: o que eu poderia ter feito para reverter isso? Todas essas questões fazem com que o suicídio se torne para a gente um tabu, uma dificuldade de abordar no dia a dia. E aí vem a campanha do Setembro Amarelo, que falar é a melhor solução, que é o nosso slogan, que veja que como traz resultado desmistificar e falar sobre o assunto. O câncer, por exemplo, ninguém falava até um tempo atrás. Então, várias campanhas do Ministério da Saúde desmistificou nesse sentido, de hoje as pessoas falarem abertamente, se sentirem até mais fortes em vencer um câncer, né? E a gente pretende que um dia, nós imaginamos que um dia a gente possa estar aqui com você conversando mais abertamente, sem ter tanto estigma, sem ter tanto tabu sobre esse tema do suicídio. Ser tão difícil você poder falar sobre isso. Agora, me diga uma coisa, o que leva? Você fala assim, você acabou de falar, existem sinais que a gente pode ver numa pessoa, independente se é um vizinho, um colega de trabalho, um parente, alguém próximo, de que essa pessoa ela tem um potencial ao suicídio, ela pode tirar a própria vida a qualquer momento? Olha, dentro da suicidologia, a gente percebe que, principalmente, duas coisas, elas estão muito próximas a esse sinal que a gente precisa ver. Embora não exista um sinal inequívoco, não exista nada que possa assim dizer: eita, fulano, já sei que ele vai tentar. Não. Mas quando a gente percebe a perda do sentido da vida e uma desesperança muito forte, aí você tem um terreno fértil, infelizmente, não deveria ser uma boa analogia, mas a gente tem um terreno fértil para que a pessoa chegue a pensar que talvez tirar a própria vida seja a melhor solução. Porque ela começa a perder o gosto, o prazer pela vida. E aí, para a pergunta que você fez, eu acho que trazer à tona a importância de falar sobre saúde mental e, a partir disso, os transtornos mentais, seria, talvez, um dos maiores sinais de que isso pode acontecer, chegar a acontecer. Porque os estudos que são feitos até hoje, principalmente por dois pesquisadores conhecidos a nível nacional, que é o Bertolotti e o Bottega, eles trazem muito essa ênfase de que em torno de 90% dos casos de suicídio consumado existia um transtorno mental que poderia ter sido diagnosticado e não foi. Aí as pessoas, quando a gente fala em transtorno mental, muitos têm receio, porque eu não vou para psiquiatra, eu não sou louco. Exatamente. Né? Não quero nem chegar num psicólogo, num psicoterapeuta, que dirá no psiquiatra. As pessoas ainda têm essa coisa do preconceito. Isso. Né? E de assumir, de repente, que você tem alguém na sua família, alguém que você conheça, que tem e está precisando de ajuda. É só se perguntar.
Quem recebe tapinhas nas costas, flores e toda a sorte de cumprimentos após vencer uma situação difícil? Alguém que superou o câncer ou alguém que superou uma depressão? Vamos procurar no cotidiano nosso. A gente parabeniza, chama de herói, chama de guerreiro quem? Uma pessoa que está em depressão, que foi até o fundo do poço, conseguiu ressignificar sua vida, encontrar um sentido existencial, superar a doença e voltar ao seu convívio normal? Ou uma pessoa que foi internada com câncer, passou pela quimioterapia, radioterapia, venceu, conseguiu superar todo esse processo e voltou ativa? Qual das duas a gente chama de guerreiro? Normalmente é aquela que superou o câncer. Isso já traz para a gente esse estigma. Tem alguns estudos que enfatizam muito, né, a importância de você detectar o transtorno mental. Mas eu acho que, além disso, a gente também tem que pensar no fator social. Qual é o estigma relacionado ao transtorno mental? No CVV, qual é o perfil das pessoas que têm buscado ajuda? Todas as pessoas, em algum momento da vida, passam por alguma dificuldade emocional. Então, esse é o perfil. Então, não necessariamente seria uma pessoa que tem realmente algum tipo de transtorno, que tem alguma... Qualquer um de nós, em qualquer momento, pode passar por alguma situação emocional difícil de lidar sozinho e precisa compartilhar com alguém. Então, esse seria o nosso maior objetivo. Mas, na prática, eu já tenho quase 10 anos de voluntariado e os relatos que tenho experiência de ouvir passa muito pela solidão, que foi um dos sinais que você perguntou aqui, né? A gente percebe muito a solidão, porque somos seres sociáveis e quando nos sentimos isolados, aflora entre nós assim, muito adoecimento mental. É um campo fértil, como disse Anderson, né? Para o adoecimento mental. Então, a solidão tem sido assim, muito presente nos relatos, nas conversas das pessoas que nos procuram. Como nós não diagnosticamos, mas a gente percebe, porque a própria pessoa às vezes fala que tem algum transtorno, tem muitas pessoas com transtorno. E tem um detalhe, essa solidão, não é a solidão de viver assim, eu moro sozinho, não tem ninguém. Porque muitas vezes você pode estar com a sua família, né, seus pais, seus irmãos, sua esposa, seu marido, seus filhos, mas você ser uma pessoa solitária. Porque vem a ideia de você precisar fazer parte de algo. Às vezes você está num grupo de amigos, mas você não se sente parte, porque você não é recebido da mesma forma, você não é acolhido da mesma forma. E isso acentua o sentimento de solidão. Tanto que hoje a gente vive essa epidemia por conta aí do surgimento das redes sociais, que são pesquisados nas academias hoje, a quantidade de pessoas que se viciam, né, acabam viciadas nas redes sociais, porque elas não conseguem lidar com o cotidiano. E aí a válvula de escape para elas em algum momento é rede social. E aí ela tenta compensar, né? A rede social é um sintoma, ela é uma vitrine para a gente enxergar como anda o adoecimento psíquico da sociedade. A quantidade de jovens que não conseguem interagir com outras pessoas e por conta justamente disso acabam imersos. Aí, aqueles jovens que você vai encontrar que passam 12 horas de frente para a televisão ou 12 horas jogando online, né? Pessoas que têm dificuldade extrema de criar contato, de conectar com outras pessoas. A gente pode dizer que pessoas assim são pessoas que têm um potencial que podem acabar cometendo, tirando a própria vida? Sim, tanto essas como várias outras. Quantas pessoas cometeram suicídio e a gente achou em algum momento que fosse um acidente de carro? Isso está até nas músicas. Você vai ter uma música da Legião Urbana que vai falar sobre isso, sobre uma adolescente que, depois de terminar um relacionamento, ele acaba morrendo num acidente de carro. E aí vai ficar aquela pergunta, foi um acidente de carro mesmo? Ou foi um suicídio? Foi aquela coisa que a gente falou, né, de subnotificação, né? Isso. E aproveitando o gancho aí dessa faixa etária, por isso que hoje, nessa faixa etária de 15 a 29 anos, é a segunda maior causa de morte entre esses jovens, porque eles têm muito esse sentimento de inadequação, que também é outra experiência que eu trago aqui dos nossos atendimentos. Eles se sentem inadequados naquele ambiente, naquela família, naquela escola, e não sabem lidar com esse sentimento. Ou seja, não são aceitos. Também. E a gente adiciona outra coisa. É uma fase de descoberta. Você tem todo o sistema nervoso central, você tem toda uma estrutura neurológica imatura.
Então são pessoas ainda que não têm resiliência para lidar com sofrimento, com dor, não têm experiência de vida também para saber que às vezes aquele término de relacionamento é entre talvez vários que ele vai passar ainda. Olha, segundo a Organização Mundial de Saúde, pessoas que foram vítimas de traumas, guerras, violência física, mental, desastres naturais, abuso e isolamento têm mais chance de cometerem suicídio. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já. Setembro Amarelo, este é o tema do Ponto de Vista deste sábado. Nossos convidados são Anderson Santiago, que é psicólogo e a representante do Centro de Valorização da Vida em Pernambuco, Eliane Soares. E os internautas essa semana disseram que sabiam sim que o suicídio é um problema de saúde pública. E como resolvê-lo? Como resolver esse problema? É esse trabalho de conscientização para que as pessoas não tenham medo de poder falar. Esse seria um primeiro passo, seria um passo muito importante, falar, desmistificar, porque a falta de conhecimento traz preconceito e ignorância, né? Traz uma barreira muito grande para combater esse assunto. Mas temos toda uma rede de profissionais que trabalham nessa área de saúde mental, a Sociedade Pernambucana de Psiquiatria, o Conselho Federal de Medicina, as redes de psicólogos, enfermeiros, e o CVV se insere nessa rede como uma opção a mais para quem precisa de apoio emocional. Então, tem toda uma estrutura, né, que talvez esse também é um dos motivos de estarmos aqui, de divulgar, que muita gente talvez não saiba. Não sabe. Agora, me diga uma coisa, Anderson, por exemplo, existem casos de pessoas que tentaram tirar a própria vida, mas que não conseguiram, não foram bem-sucedidos. E aí, assim, há casos de pessoas que conseguiram se recuperar, que quando olham para trás, talvez até se arrependam de ter tentado o suicídio? Sim, há casos assim, e são esses casos que a gente trabalha no cotidiano que nos dá a esperança e que nos fortalece no trabalho de prevenção do suicídio. A cada dor que a gente consegue acolher, a cada vida que a gente consegue ressignificar, é um motivo a mais para a gente continuar nessa batalha. Sua pergunta que você fez logo no início, quando a gente pensa em comportamento suicida, desde 2006 a gente tem um plano nacional para trabalhar a prevenção e a pós-venção do comportamento suicida. Mas eu acho que uma coisa que se trabalha muito, que a gente precisa para que possam surgir políticas públicas, é, através da informação, as pessoas notificarem os casos. Permitirem que esses casos sejam notificados pelos atendimentos em CAPS, em urgências e emergências. Porque quanto menos informação a gente tem, mais dificuldade a gente tem para poder estruturar uma política em saúde pública. Como Eliane falou, toda vez que a gente subnotifica, a gente perde de vista a dimensão do problema. O subnotifica é aquele assim, alguém da minha família cometeu suicídio, mas eu vou lá para que no atestado de óbito não apareça a palavra suicídio. Coloque lá infarto, um derrame, um acidente, qualquer coisa, menos a palavra suicídio. Exatamente. E o que os estudos nos apontam hoje é que os casos de subnotificação chegam a ser quase 10 vezes o que já é notificado. Então, se, por exemplo, em 2014 a gente teve em torno de mais de 11 mil pessoas que tiraram a própria vida, levando em conta a subnotificação, a gente vai ter quase 10 vezes isso. Dá para imaginar? Então, a quantidade de pessoas que poderia ser ajudada e não é, porque a gente tem que vencer uma primeira barreira. A quantidade de pessoas que estavam precisando de ajuda. Exatamente. E aí, com base nisso, fica hoje a quantidade de pessoas que precisam de ajuda. Aí eu volto naquela pergunta. Por exemplo, assim, tem um sinal, tem alguma coisa que, por exemplo, se eu vejo no meu vizinho, eu vejo num parente, em alguém próximo, de que isso é um alerta de que essa pessoa está precisando procurar um profissional, está precisando de ajuda para ela não acabar tirando a própria vida? Olha, eu acho que se a pessoa começa a demonstrar muita desesperança, se ela começa a verbalizar que a vida dela não tem mais sentido, que talvez seria melhor que ela fosse dormir e não acordasse mais, que ela não consegue mais fazer nada, que ela não tem mais energia, prazer com nada, isso já é um sinal amarelo de que alguma coisa não está legal. Não é um sinal de que a pessoa vai tentar suicídio, porque não tem como você dizer assim, falou isso,
pabuf, já está resolvido, vai. Não, mas é um sinal de alerta porque provavelmente essa pessoa está começando aí a desenvolver uma depressão. Então já é um sinal de alerta para que a gente possa cuidar, acolher essa pessoa, acolher a dor dela e auxiliá-la. E aí já começa em casa. Os pais precisam estar atentos a isso, por exemplo, com os adolescentes. Quando você tem um filho que ele vinha tirando as notas com regularidade, era um menino brincalhão, era um menino que participava das atividades, que gostava de sair com a família, e de repente ele começa a ter a nota baixa, não quer mais participar de atividades com a família, começa a viver muito no mundo virtual, começa a se afastar do cotidiano da família, aí você já liga um alerta. Alguma coisa está acontecendo com esse jovem e é isso que precisa ser percebido. Não é um sinal de que amanhã ele vai tentar um suicídio. Não, mas é um sinal de que uma coisa não está certa. E uma coisa importante, Eliana, é que tem que ser levada em consideração quando a pessoa verbaliza isso. Porque o que acontece normalmente é que a gente não dá importância, acha que é... Exatamente. E é preciso dar atenção. Por isso que a gente está aqui falando sobre isso, que um sinal é esse. Mas normalmente esse sinal não é captado, porque é considerado, falou só por falar, não vai fazer, quem quer fazer faz, né? Não tem aquelas conversas. E esse é um sinal muito importante. Normalmente tem um estudo também que demonstra, né, que quem fala acabou cometendo, tem uma taxa muito alta de que acabou cometendo, porque estava pedindo ajuda e não foi ouvido. A gente entra no mito. Você acabou de trazer um dos mitos que a gente fala sobre suicidologia. Cão que ladra não morde. Morde, acontece. Sim. E aí a gente começa a pensar, talvez não era nada. Veja, consumo alto de álcool é muita coisa. Significa uma família já muito provavelmente desregular, uma família que já problemática, desestruturada, consumo de drogas, vícios em jogos virtuais. Essas questões que podem parecer bobas em algum momento são sinais de que alguma coisa não está legal. Agora, tem aqueles também assim, que são, a sua empresa faliu, você ficou desempregado, não consegue emprego, quer dizer, tem outros fatores emocionais que pesam, cobrança. Aí, às vezes, aquele estudante que ele é cobrado muito na faculdade, muito na escola, ou pelos próprios professores que, de repente, às vezes falam assim, não, ele é um excelente, você tem que cobrar, ele pode render mais, mas principalmente, talvez, pela família, ou por ele mesmo, que acha que sempre tem que ser o número 1 da sala de aula. Quer dizer, também são fatores que podem desencadear um processo de depressão e levar a um suicídio, caso ele não atinja essa meta, esse objetivo. Eliane, quer falar? Normalmente, o que a gente estuda sobre esse assunto é que é o seguinte, a pessoa já tem uma carga, tem vários fatores e, às vezes, o desemprego, a nota baixa, não alcançar aquele desempenho, seria aquele fator desencadeador da situação, né? Seria aquela gota d'água que o copo transbordar, que a gente gosta muito de usar essa analogia, que esse copo vai enchendo com vários fatores, problemas emocionais, amorosos, financeiro, e naquele dia que aconteceu alguma coisa que encheu aquele copo, o estupim. Em suicidologia, a gente diz que desemprego, a separação, a gente chama de fator predisponente, fator precipitante. Mas antes disso, tem uma série de fatores predisponentes. Que vai enchendo São situações na história de vida da pessoa que vão colocando ela em situação de vulnerabilidade. Então, a gente às vezes pensa, mas poxa, fulano se suicidou porque terminou o casamento. Não foi porque terminou o casamento. O casamento foi só a gota d'água. A gota d'água. Mas existe toda uma história de vida que leva ele àquela situação, àquele momento onde ele reflete. O melhor para mim agora é suportar essa dor ou é dar um fim a ela? E aí, por isso que acolher é tão importante. Agora, me diga uma coisa. Você falou em depressivo. Toda pessoa que é depressiva ou tem tendências à depressão, ela é uma pessoa com potencial a cometer o suicídio? Não, mas é um fator de risco. Então, eu preciso acolher, porque a gente vai olhar, tem um estudo feito em 2006, de 2001 para 2006, por um suicidologista que representou, inclusive, o Brasil na ONU, que é o Bertolotti. Então, ele fez uma pesquisa
com 31 artigos de 1983 a 2001, por exemplo, e pegou em torno de quase 16 mil casos de comportamento suicida, e ele percebeu que os transtornos de humor, eles são em torno de 40%. Né? Dentro de todos os transtornos que foram diagnosticados, dentro do espectro de 90% dos casos, dentro de 100, né, 90% são transtornos mentais, e em torno disso 40% é transtorno de humor, e aí a gente tem a depressão. Então, quando uma pessoa manifesta a depressão, ela precisa de ajuda. Não significa que ela vai tentar o suicídio, porque existem alguns tipos de depressão. A gente tem principalmente a depressão maior e a dístimica. Mas, assim, já é um alerta, já é o sinal amarelo. Já é um sinal amarelo. Olha, infelizmente o nosso tempo está se esgotando, chegando ao fim. Mas eu queria que vocês deixassem aqui telefone, um site, e-mail para contato. Para quem pudesse, eu quero tirar mais dúvidas, ou então eu tenho uma pessoa numa situação assim, independente se for da família ou de casa. CVC. CVV. CVV. Centro de Valorização da Vida. A gente tem a página na fanpage, quem quiser saber mais informações, temos um grupo de apoio aos sobreviventes do suicídio, que a gente chama, é uma terminologia, e nós temos um e-mail, quem quiser saber mais informações, até querer ser voluntário também, recife@cvv.org.br. Ok. Anderson? E quem quiser me encontrar, é a página no Facebook, Anderson Santiago Psicólogo, também tem uma página no Instagram. O telefone para contato é 997518455. E aí, mandam uma mensagem, mandam um zap, a gente responde e posso tentar ajudar de alguma forma. Ok. E vamos, gente, em busca de informação, né? Para acabar com esse tabu. O Ponto de Vista está terminando. No próximo sábado nós estaremos de volta às 8 horas da manhã. E você pode participar dando sua opinião, enviando sugestões de temas. Para rever o programa de hoje, acesse o site www.tvtribunapé.com.br ou deixe o seu recado em facebook.com/programa Ponto de Vista. Gente, um ótimo sábado, um excelente domingo. Curtam a família de montão e a gente se encontra no próximo final de semana. Até lá!